Bom dia, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Runas Trader, né? Eu tô iniciando uma série de vídeos, né? Para ajudar a quem está querendo iniciar no mercado e não sabe por onde começar. Então eu resolvi fazer esses vídeos começando do básico mesmo, do básico até o intermediário ou avançado, né? E vou fazer esses vídeos mais como dicas, né? Para vocês buscarem mais outras fontes de informação, de conhecimento sobre o que é o price action, né? Como funciona a movimentação do preço, né? Dentro do mercado. Né? Então, eu vou fazer um vídeo aqui esse primeiro vídeo falando sobre os candles, né? Como o preço se movimenta dentro desse candle, né? O que é um candle, né? E para isso eu tenho que explicar as características de um candle, né? Como é que funciona um candle. Então vamos lá, galera. Bom, galera, como podemos ver aqui, eu tenho dois candles representados aqui. Eu tenho um candle de baixa, representado na cor vermelha, né? E tem um candle de alta, representado na cor verde, né? Bom, o que é que diferencia um candle do outro? Basicamente nada, porque os dois eles têm as mesmas características. O que muda apenas é a posição de abertura, né, e a posição de fechamento, né, de um candle. Quando a gente tem um candle de baixa, a gente tem a abertura na parte de cima do candle e o fechamento fica na parte de baixo do candle, beleza? Porém, o corpo se forma entre essas duas regiões, né? A abertura e fechamento do candle, né? Beleza? No candle de alta, a gente tem a abertura na parte de baixo do candle e tem um fechamento na parte de cima do candle. E do mesmo jeito, a negociação acontece entre a abertura e o fechamento do candle. E esses candles, eles podem deixar as outras duas, eles podem criar, né? Eles fazem, eu digo podem porque acontece de candle não deixar o que a gente chamamos de pavio ou sombras, né? Que são essas áreas aqui, esses talinhos aqui, vamos dizer, né? Deixa eu limpar a tela aqui. São essa área aqui, uns chamam de pavio, outros chamam de sombra, né? Então, porque essa área aqui foi uma área onde houve uma grande negociação entre compradores, né, e vendedores. E eles não entraram num acordo, fica nessa briga aqui. E, bom, pessoal, um candle é formado basicamente por 4 características. Porém, ele tem mais duas, né? Não menos importantes, mas para mim essas 4 são as características mais importantes do candle, né? Que independente da formação do candle, que ele seja um candle de baixa ou um candle de alta, né? Aqui eu tenho um candle de alta, né? Representado por uma cor verde, e aqui eu tenho um candle de baixa representado por uma cor vermelha. Esses dois candles, eles têm as mesmas características. O que muda é apenas a posição de sua abertura, né? E de seu fechamento. No candle de baixo a gente tem sua abertura na parte de cima do candle e o fechamento na parte de baixo do candle. Porém, como podem ver, a sua máxima se mantém nos mesmos locais, né? Máxima e mínima. Máxima na parte de cima, mínima na parte de baixo, como a gente também tem aqui no candle de alta, a mínima na parte de baixo e a alta na parte de cima do candle, a máxima na parte de cima do candle. No candle de alta, a gente tem a abertura na parte de baixo e o fechamento na parte de cima do candle. Por quê? Esse candle de alta, o preço, galera, se movimenta em ondas. Ele faz esse processo aqui, ó. Ele tem esse movimento aqui, né? No candle de alta, isso eu vou falar em outra aulazinha. E no candle de baixa, ele tem esse movimento aqui. Beleza?
porque o preço ele anda em ondas. Porém, dentro do candle, isso aqui, se a gente estiver falando no tempo gráfico maior, já que os candles eles podem ter o seu tempo gráfico regulado, a gente pode ter tempo gráfico de 1 minuto, tempo gráfico de 5 minutos, de 10, de 15 minutos, de 30 minutos. A gente tem candle até de um mês, né? Candle de um dia, candle de uma semana. A gente usa esses tempos maiores para analisar o andamento do mercado, o comportamento do mercado, beleza? Então, quando o candle de alta abre, o preço está aqui, nessa região, o preço está aqui. Então, vendedores tentam jogar o preço para baixo. E os compradores não querem que o preço vá lá para baixo. Vão comprando e faz, então daí começa a movimentação do preço. Ele volta para sua abertura e começa a fazer balé, que são as ondas, né? Até chegar nesse movimento e fazer isso. Nesse candle aqui, se for desenhar, se for representar essa abertura desse fechamento aqui, se for representar em linhas, foi mais ou menos isso que aconteceu. O preço teve sua abertura, ele fez isso, voltou, veio aqui, foi lá em cima, voltou aqui embaixo fazer uma correção, foi lá em cima na máxima, voltou e fechou aqui. Então, se a gente prestar atenção, se eu traçar, se eu representar isso aqui dessa forma, o preço fez isso aqui, ó. Isso aqui é um candle de alta. Ele deixou a sua mínima aqui nessa região e ele deixou sua máxima nessa região. Beleza, galera? Isso foi o que aconteceu, essa movimentação aqui foi o que aconteceu na hora que esse candle aqui se abriu. Beleza? Então, eles têm, independente de ser um candle de alta ou um candle de baixa, como eu já falei, eles têm suas características, são a abertura, o fechamento, a sua máxima e a sua mínima. O que é que muda de um para outro, de um candle de baixa para um candle de alta? É apenas a posição da abertura do candle, né, e o fechamento do candle. No candle de alta, a gente tem a abertura na parte de baixo e tem seu fechamento na parte de cima. No candle de baixa, a gente tem sua abertura na parte de cima e seu fechamento na parte de baixa. O que não muda no candle é a sua máxima, que a máxima sempre é na parte de cima e sua mínima sempre é na parte de baixo, tanto no candle de alta como no candle de baixa, galera. Beleza? Então essas são as 4 características principais de um candle, né? E ele tem também mais 2 características, que são, deixa eu ver qual o gráfico, que são o corpo do candle, né? O corpo do candle que está aqui representado que fica entre sua abertura, né? Sua abertura e seu fechamento, né? E não menos importante também, a gente tem o pavio, né? Pavio ou sombra, como se chamam, que são essas áreas aqui. Essas áreas aqui são conhecidas como pavio ou sombra. O que acontece aqui? No candle de abertura, né, a gente tem os vendedores, eles, quando o preço abre nessa região, quando o candle se inicia nessa região, os vendedores tentam jogar o preço para baixo. Então os compradores não querem e voltam, jogam o preço de novo para seu nível de abertura, né? E começam a movimentar o preço. Vamos lá para cima e até sobem lá. Só que quando chega nessa região, acontece de novo que os vendedores batem e dizem, não, a gente quer o preço aqui. Então o preço do candle fecha. Beleza? É isso que acontece. Dentro dessa região aqui, que são os pavios, né? Ou sombras, eu vou chamar de pavio daqui para frente, né? Então essas são as 4 características principais que existem no candle, né? No mercado, galera, existem 2 tipos de candle, como eu já falei, são um candle de alta, né? Um candle que representa uma alta, que é o que aqui eu represento uma cor verde, e um candle de baixa, que aqui
está representado numa cor vermelha. Essa cor pode ser representada como você quiser, fica a seu critério. Tem gente que usa branco e preto, tem gente que usa azul e amarelo. Isso vai de cada um, fica a seu critério, beleza? E como já foi explicado no quadro anterior, o preço ele tem as suas características, né? Que são a sua abertura, o seu fechamento, a sua máxima e a sua mínima, galera, beleza? O corpo e seu pavio, né? Que é onde, como eu expliquei, foi onde houve uma grande movimentação, né? Uma briga grande entre compradores, né? E vendedores. Foi nessa região do pavio. Então, galera, esse vídeo é minha dica de hoje, né? Fica aí para um insight de estudo, né? Que vocês vão buscar outras fontes de informação sobre o funcionamento de um candle, né? Então, eu só peço que vocês curtam aí, se inscrevam no canal, divulguem, entrem nas minhas redes sociais, que está lá, tá tudo lá também descrito na descrição do vídeo. Beleza? Fica aí. Um abraço para todo mundo e até o próximo, galera. Até mais.